Olá pessoal, tudo bem? 15 para as 11 da manhã desta quarta-feira, chegamos ao meio da semana e ao meio do ano, né? 1º de junho de 2022, agradecendo você que curte, comenta, compartilha o dia a dia do Repórter Diário Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra. Sempre abrindo espaço aqui para sua interação, dá um feedback para a gente, tá tudo ok aí o cenário, o áudio, perguntas principalmente envolvendo o cenário eleitoral ou pelo calendário ainda pré-eleitoral, porque ainda não aconteceram as convenções. A gente acompanha muito de perto, especialmente os bastidores da política, e ontem um movimento foi protagonizado na Câmara de São Caetano e gerou repercussão. Justamente o pedido de licença por 120 dias do ex-presidente, o vereador Pio Mielo. 4 meses, então, tendo esse afastamento dos trabalhos na Câmara de São Caetano. A gente reproduziu ontem o vídeo da tribuna do Pio Mielo e agora a gente está aqui justamente para ter mais detalhes a respeito disso, o que originou, o que motivou e, claro, a avaliação do Pio Mielo, ele que é um ator importante no cenário político em São Caetano, na região do ABC, por isso essa entrevista na manhã desta quarta-feira. Pio, obrigado mais uma vez pela gentileza, bom dia. Bom dia, Leandro, bom dia você internauta que nos acompanha, 1º de junho, uma data simbólica, bonita, um pouquinho de frio. Estamos aqui mais uma vez no seu espaço democrático para falar um pouquinho da política da nossa cidade, do nosso estado e do nosso país. Perfeito. Aí até para a gente iniciar, Pio, ontem nós ouvimos a sua fala, destacando a sua atuação, ativismo político, e você não poderia estar de fora dessa discussão estadual e nacional neste momento. Não daria para conciliar o trabalho na Câmara e a atuação política visando a eleição de outubro, Pio? Leandro, do ponto de vista operacional, daria, né? Foi uma decisão difícil de ser tomada. Mas como eu disse, eu faço política com a plena convicção em gostar da política. Desculpa ser redundante, eu me lembro muito na campanha de 2018, quem nos acompanha recorda, que tinha 2016 e 2018 aquela onda de outsiders, de pessoas que não eram políticos na onda da política. Aquela época eu já achava um equívoco. Você leva o seu carro em um mecânico, você leva seu filho num pediatra, você procura uma boa música com um artista. Então, procure quem gosta de fazer, quem faz de fato aquilo que se propõe. E eu gosto de fazer política. Eu venho de um movimento estudantil, fui candidato a primeira vez em 2012 no movimento de alunos, no movimento da educação fui eleito, fui reeleito em 16, fui reeleito em 20, assumindo o destaque de vereador mais votado da cidade. Então, a população reconhece que a gente faz com tremenda dedicação aquilo que a gente se propõe. E neste momento, pelo desenho que se apresenta, pelas dificuldades que teremos esse ano, nas eleições deste ano, ainda um clima bélico, ainda um clima tenso, eu fiz a compreensão junto com a minha família, junto com a minha assessoria, que o melhor seria me licenciar do mandato, uma licença sem remuneração, né? A remuneração de casa ficará por conta da Focar, da empresa que eu exerço, que eu tenho, e da Carol. Ela é bacharel em Direito, emite pareceres para alguns escritórios, mas dessa maneira, nos próximos 4 meses, a gente conseguiria se dedicar exclusivamente às questões político-partidárias. Tenho plena convicção que a minha ausência na Câmara será percebida, é claro que a gente tem um papel importante, mas o suplente que assume, o vereador Olinto Auríquio Voltarelli, tem uma importância, ele é um vereador já com experiência, ele consegue acompanhar. Nós temos a figura do líder Gilberto Costa, nós temos a figura do nosso presidente Tite Campanella. Então, é uma Câmara que está posicionada, que permitiria nesses próximos 4 meses eu me dedicar exclusivamente ao processo eleitoral. Agora, chamou atenção na sua fala ontem, inclusive a gente repercutiu, que ela tem 2 missões, essa sua licença da Câmara. O projeto local de reeleição do pré-candidato Tiago Auríquio e o projeto nacional, e você, entre aspas, cita resgate. Efetivamente, Pio, qual vai ser o seu papel nestes 2 projetos? Conversei muito com o prefeito Auríquio. A gente já vem numa construção desde o início do ano, do acúmulo de responsabilidades que ele tem hoje.
nessa retomada do seu governo, a partir de janeiro de 2022, ele tem uma série de obras, uma série de desafios que precisam ser superados. Atende Fácil Saúde, o novo EDAM Antonelli, o Parque da Fundação, entre tantas outras obras que estão sendo feitas. E ele está se desdobrando na condução da cidade, eu vou inventar aqui um verbo, me perdoe, mas ele vem prefeitando a cidade com maestria, recuperando algumas agendas que precisavam ser recuperadas, e paralelo a isso o prefeito está conduzindo as discussões da reeleição do deputado da cidade. Né? O Thiago Auricchio, eu brinco que em 2018 ele era uma promessa, ele era filho do prefeito, ele era filho do Auricchio. Hoje, em 2022, o deputado ele é um deputado de fato, ele tem a sua identidade, ele se posicionou, o prefeito faz um trabalho de organização, mas seria extremamente difícil, era um acúmulo de funções, prefeitar a cidade e organizar a campanha no estado como um todo. O Thiago está presente hoje em mais de 200 municípios, é um deputado, claro que São Caetano é a sua base, o ABC é a sua referência, mas ele atua no estado. E aí o prefeito me convidou, pela confiança, pela referência, pela proximidade que nós temos, e nesses 4 meses ajudar na coordenação em São Caetano. Então o meu papel a partir de hoje é conversar com os atores políticos, com as lideranças sociais, com vereadores, com suplentes, com as entidades organizadas da cidade, e mostrar da importância de termos a reeleição do Thiago na nossa prioridade. Paralelo a isso, eu também tenho uma atuação presente na área de educação, principalmente na área de educação financeira. Recebi um convite do governador Geraldo Alckmin, já faz uns 2 meses, para ajudar na construção dessa temática no plano de governo, com viés na educação e com viés principalmente nos bancos públicos, papel da Caixa Econômica Federal, papel do Banco do Brasil, temas que a gente conhece, que a gente constrói. Então, eu venho num trabalho paralelo ao lado do governador Geraldo Alckmin, pautando, posicionando, contribuindo com a discussão nacional. Infelizmente, a gente vem numa atuada onde as instituições estão sendo fragilizadas, isso passa pelos bancos públicos e numa discussão macro também vinculada à educação. Então, eu assumo um papel em compartilhar a educação, em compartilhar a coordenação da campanha do deputado estadual Thiago Auricchio em São Caetano e assumo uma contribuição no plano de governo nos viés de educação e no viés financeiro, bancos públicos, ao lado do governador Geraldo Alckmin. Ou seja, para ficar mais livre para fazer essas atuações, tanto em São Caetano quanto no projeto nacional. Exatamente. Então não daria, seria um desrespeito até o eleitor de São Caetano, que eu sou extremamente grato, que votou para que eu fosse vereador e me deu até a responsabilidade de vereador mais votado da cidade, mas nesses próximos 4 meses, na confiança que eu tenho na Câmara, no presidente, na liderança, em todos os vereadores, na confiança no suplente, é merecidíssimo o Olinto assumir, e aí eu consigo me dedicar exclusivamente a esses 2 grandes projetos. A prioridade da reeleição do Thiago Auricchio em todo o estado, mas focando em São Caetano, e na construção da contribuição de uma organização nacional. Faz alguns dias cheguei a viajar para alguns estados, a gente fez algumas conversas fora do ambiente de São Caetano do ABC, mas é focado no plano de governo, em educação financeira e a importância dos bancos públicos. Perfeito. Um outro ponto importante, neste exato momento o PSDB não tem candidato à presidência da República depois da desistência de João Dória. Inclusive está marcado para amanhã, dia 2, quinta-feira, a reunião em que o PSDB deve externar sua posição, seja majoritariamente o que tem hoje, de endossar as fileiras de Simone Tebet, ou como defende a ala ligada a Aécio Neves, de indicar um nome próprio. Como que o senhor vê esse momento do PSDB e introduz essa pergunta? Ainda há espaço e tempo viável para a chamada terceira via? Leandro, isso me remete ao início da nossa entrevista. Eu tenho políticos de referência. Eu sou de uma geração, tenho 40 e poucos anos, avançando aí na quarentena, mas eu sou da geração de 89. Eu tirei o meu título com 16 anos para votar na primeira eleição de 89, onde nós tínhamos
Ulisses Guimarães, candidato à presidência da República, Leonel Brizola, era Mário Covas, Fernando Henrique, era o próprio Lula, você tinha aí a FIF. Então, políticos que faziam a política, independente das bandeiras partidárias, mas com P maiúsculo. Eu sou da geração que viu o Plano Real ser implantado. Eu fui estudar finanças e economia a partir do Fernando Henrique como minha referência, né? Com o Geraldo Alckmin, com o Mário Covas, entre outros políticos. E aí nós percebemos, a partir de 2016, como nós já dissemos, essa onda, até por decepções, eu entendo a população, mas buscou soluções de fora da política. Buscaram nomes que não estavam preparados para entender a política da maneira que ela precisa ser. Dentre essa onda surgiu o nome, por exemplo, do governador João Dória, né? Foi eleito numa proposta de outsider prefeito em 2016, me corrija se eu estiver errado. Sim. Ficou 2 anos na prefeitura, abandonou a prefeitura, disputou o governo do estado, venceu o governo do estado, ficou 2 anos e tentou dar um passo. E a política não perdoa esses atalhos. A política não perdoa você ultrapassar fases. E aí a política reconheceu a fragilidade de todo esse processo do PSDB, que eu fico muito triste do fundo do meu coração, porque é um partido histórico, um partido com uma presença nacional, um partido de quadros políticos que dispensa apresentação, tem uma nova onda de políticos de todos os partidos, inclusive do PSDB, que eu vejo aí uma expectativa positiva, mas infelizmente em 2022 o reflexo das eleições de 16 e 18 cobrou a fatura. O senhor agora. vê futuro no PSDB? Claro que eu vejo futuro, mas a partir de uma autocrítica e a partir de um movimento de produção de novas lideranças. Que passa pelo Rodrigo Garcia, na tua avaliação, ele é o principal nome dessa, entre aspas, nova safra do PSDB? Sim, eu ia chegar nele. Então, eu enxergo que todo partido ele precisa ter a sua autocrítica. O PT, o PSDB, o PSB, o PL, o PSL. Os partidos, a nossa vida, pessoal, você erra e você Sim. acerta. Eu acerto na Câmara, eu erro na Câmara, né? Você precisa fazer uma avaliação daquilo que você julgou equivocado, erros, para você não repetir. Se o partido, se o dirigente partidário não tem a capacidade de reconhecer um erro e achar que nunca errou, aí ele não vai evoluir. Então o PSDB primeiro precisa avaliar os equívocos que teve. Não precisa ser em público, mas organizar o seu guarda-roupa é fundamental. Na sequência, valorizar as suas lideranças. Você pega o Fernando Henrique Cardoso, é uma instituição da política brasileira. Você pega o próprio governador Geraldo Alckmin, é uma referência da política brasileira, tanto que de maneira responsável e ousada, abriu mão de um projeto pessoal, ele poderia pleitear ser governador do estado de São Paulo novamente com tranquilidade e alçou um outro projeto que ele julga ser uma reorganização do Brasil. E neste movimento surgiu a figura do Rodrigo Garcia, que já é um político experiente, de grande referência, de longa data, tem preparo, foi importado ao PSDB, acho que foi na janela de contratações, acho que foi a grande figura, e eu deposito na figura do governador Rodrigo Garcia a nova esperança, não apenas do PSDB, mas também do estado de São Paulo, né? Nós temos grandes nomes no estado de São Paulo. Eu acho que a disputa para governador em São Paulo é uma das disputas mais ricas do país. Você tem quadros de excelência, você tem o Fernando Haddad, ministro, altamente preparado, você tem a figura do governador Márcio França, também extremamente preparado, você tem a figura do Rodrigo Garcia, você tem o Tarcísio, que é foi ministro do governo federal. Então são nomes de respeito. E eu vejo no Rodrigo Garcia, a partir dele, a partir do governador do Rio Grande do Sul, a partir de algumas outras lideranças, uma oxigenação partidária do PSDB. Mas essa história que o PSDB acabou é bobagem. Perfeito. Agora, o senhor ontem na tribuna e ontem quando a gente repercutia a matéria, teve muita gente que falou, né, olha, o senhor vai entrar num projeto nacional que o senhor destacou. Teve gente que me questionou, Leandro, o Pio Mielo vai ser candidato a deputado federal? E pergunto que o senhor deixou claro ali, manifestou apoio à pré-candidatura do Thiago Auríquio e falou do projeto nacional e agora está reiterando aqui apoio ao Rodrigo Garcia no espectro estadual.
Para deputado federal, qual trincheira estará Pio Melo ou ainda há perspectiva do Pio ser candidato? Não está no meu radar, não está na minha leitura, nas minhas pretensões pessoais ser candidato a deputado. Não tenho isso num horizonte a curto e médio prazo, não vejo isso com nenhuma possibilidade. Até porque se eu fosse, eu já estaria me preparando já faz algum tempo. Como redisse, a minha prioridade é exclusivamente em São Caetano ajudar na organização, na coordenação da reeleição do Thiago, que o Thiago será reeleito, eu tenho plena convicção, mas o nosso desafio é fazer com que em São Caetano ele tenha um resultado à altura que o mandato dele representa. E no governo e no projeto nacional, como eu já te disse, é ajudar no estudo, na preparação do plano de governo, focado principalmente na educação financeira e na organização dos fundos de pensões e bancos públicos. Mas naturalmente o senhor vai apoiar o nome para deputado federal. O que está no seu radar? Mas não tenha dúvida, eu vou apoiar. Política é grupo. Eu vou discutir com o grupo que é o qual eu faço parte, liderado pela presença do prefeito José Auríquio, ele é a grande referência do nosso grupo. Vou conversar com os demais vereadores da Câmara, vou conversar com outros ex-vereadores que são amigos. O que o grupo decidir, a gente fará. Eu entendo que São Caetano precisa ter um candidato a federal. Na eleição de 2018, nós tivemos vários nomes, tivemos o Roberto do Proerd, nós tivemos o Fábio Soares, mas nós tivemos a grande campanha que o vereador Daniel Córdova fez. Foi o candidato do grupo que se posicionou na defesa, fez uma grande campanha, o Daniel Córdova. Eu acho que novamente nós precisamos ter uma candidatura da cidade deste grupo político. Eu tenho visto um movimento do vereador Marcel Munhoz, o qual eu reconheço com legitimidade e grandiosidade para pleitear. O Marcel também vem numa carreira ascendente política, também está no terceiro mandato. Em 2018 e 2020, em 2016 e 2020, também foi um dos vereadores mais votados da cidade, tem uma penetração popular incomparável. Poucos vereadores têm a penetração popular que o Marcel tem, ainda mais agora no Cidadania, que está federado com o PSDB. Então, se a gente for buscar o nome da federação PSDB Cidadania, em São Caetano eu vejo no Marcel Munhoz hoje uma grande possibilidade. Mas, repito, não é uma decisão individual, é uma decisão de grupo. No momento oportuno, eu vou conversar com o prefeito Auríquio, nós vamos conversar com o grupo e a decisão será coletiva. Agora, com certeza, não votarei em branco, terei um candidato federal, senador, governador, presidente e o estadual, o nosso Thiago. Perfeito. E como é que tem sido? É uma avaliação importante, a gente está observando e claro, a sua movimentação sempre chamou atenção em São Caetano, pela tua trajetória. Vereador de terceiro mandato, de 12 anos na Câmara, praticamente metade, 5 anos foi como presidente da Câmara, 5 anos consecutivos. Não me lembro de outro nome ocupar de uma forma tão intensa a chefia do Legislativo e sempre um protagonista também na articulação da cidade. Como é que foi esse semestre, esse período de voltar no dia a dia do plenário e atuar de uma forma diferente que não pela presidência, Pio? Foi um momento fantástico. Sem querer ser piegas, o Leandro, quem nos acompanha, repito, política é grupo. Eu faço parte de um grupo, o qual nós temos a figura do prefeito José Auríquio, tem a figura do presidente Tite Campanella, tem a figura do líder de governo Gilberto Costa e de tantos outros. O prefeito foi reeleito para o seu 4º mandato em 2020, quase 45 mil votos, mesmo tendo ficado na reta final nos últimos 15 dias afastado por conta da Covid, mesmo tendo uma campanha de baixo nível, agressiva, desqualificada da oposição, mesmo com tudo isso, ele teve quase 50% de votos a mais que o segundo colocado. Isso se fez pela competência do prefeito Auríquio enquanto gestor público, mas também da qualidade do grupo que ele lidera, o qual eu faço parte. Então, esse rodízio, o Tite foi líder de governo durante 4 anos, a qual eu exerci a presidência. Depois ele assumiu a presidência e exerceu a prefeitura por quase 1 ano, e eu, na vice-presidência, liderei a presidência da Câmara de maneira harmônica, respeitosa, serena e pensando em grupo, como é feito hoje. Esses 6 meses, esses 5 meses, de janeiro a maio, fez com que, primeiro, eu voltasse a respirar
mais na articulação política e dando uma atenção à nossa base, porque a presidência ela toma muito tempo administrativo. Brinquei com o presidente Tite esses dias, que toma tempo. Você tem que discutir a compra do papel, a falta de água, o elevador que quebrou, o estacionamento da Câmara. É um processo administrativo que requer um esforço. Você acaba se afastando da base em alguns momentos. Então, esses 5 meses, eu me reaproximei da minha base política, principalmente do meu eleitorado, da educação, consegui, dedicado, paralelo a isso, a reorganizar minha empresa, focar faz 20 anos, agora esse ano, em outubro desse ano, 20 anos de um CNPJ ativo, rentável, não é fácil. E consegui me dedicar a outros projetos políticos, planejamento estratégicos, consultoria, assessorias em outras frentes. Então eu consegui nesses 5 meses retomar minha presença física para minha base eleitoral e reorganizar alguns projetos pessoais. Feito isso, eu tenho hoje segurança, tranquilidade em me licenciar por 4 meses e assumir o desafio que me foi colocado junto ao prefeito Auríquio, de ajudar na coordenação da campanha do Thiago em São Caetano, e esse desafio que o governador Geraldo Alckmin me apresentou para contribuir em campo nacional na discussão dos bancos públicos e na educação. A gente ouve muito, Pio, no meio político, que uma eleição interfere na outra. Eu queria saber, na tua avaliação, qual que é o peso, qual que é o tamanho dessa interferência ou desse reflexo? O resultado eleitoral de outubro desse ano terá qual impacto, por exemplo, na sucessão de São Caetano em 24, na tua avaliação? Eu concordo que uma eleição acaba dando indicativos, mas é muito prematuro, né? Nós temos ainda vários desafios para chegar em 24. Ainda brinquei com o prefeito outro dia, se não tiverem outro entendimento da legislação municipal e o Auríquio for para o seu 5º mandato consecutivo, eu não ficaria surpreso, dada a capacidade que o prefeito tem. Mas é muito cedo, Leandro. Eu não fiz esse movimento pensando de verdade em movimentos futuros. É importantíssimo a cidade entender a necessidade de reeleger o deputado estadual Thiago Auríquio. Graças ao Thiago nós trouxemos a farmácia de alto custo para São Caetano, que agora está tendo um problema de desabastecimento, que é um problema nacional, porque os insumos para a produção de remédios no Brasil, na sua imensa maioria, são importados da China. Que teve um lockdown. Então, se você tem um congestionamento de navios nos portos chineses, a caminho do mundo, inclusive do Brasil, com insumos para a indústria farmacêutica. Então, a dipirona que está faltando, a pastilha de menta, vai hoje em qualquer farmácia, vai ver que está faltando. Um problema gravíssimo, antitérmico, antibiótico, antialérgico, então, tudo. A falta de medicamentos ocorre ainda com efeitos da pandemia. A China está em lockdown, há um congestionamento de navios. Agora, quem está cobrando esses medicamentos para que São Caetano seja prioridade é o Thiago Auríquio. O financiamento da obra ali do Atende Fácil Saúde, que vai ser a maior obra referência em saúde, não apenas da gestão Auríquio, mas eu não tenho dúvidas que do Brasil, concentrado no único espaço, todo um circuito de saúde. Thiago Auríquio. Aliás, fazer um parênteses, o prefeito disse na última coletiva, 90 dias, então entre final de julho e começo de agosto, deve abrir o Atende Fácil Saúde, nós vamos seguir acompanhando. Perfeito. Né? Então, a Delegacia da Mulher, o Código da Mulher, Thiago Auríquio, essa prioridade que o Brasil tem hoje, que o prefeito de São Caetano tem hoje, que também vai ser referência para o Brasil, de políticas públicas de inclusão. O prefeito tem essa prioridade nesse mandato, são várias frentes de atuações, tem a presença do Thiago Auríquio. Quem é pai e mãe de um filho que precisa de uma atenção especial, vai enxergar na presença do deputado essa importância. O novo viaduto agora, a reforma do viaduto que liga o centro ao bairro Fundação, piscinão do bairro Fundação, quer dizer, há uma série de obras em São Caetano que foram viabilizadas graças à presença de se ter um deputado estadual. Claro que o piscinão Jabuticabal, que é em São Bernardo, mas vai refletir diretamente nas enchentes de São Caetano. Então, aqui não se trata do Thiago ser amigo, de ser gente boa, de ser filho do prefeito, é termos a necessidade de ter um representante na Assembleia Legislativa. Verba do governo do Estado para São Caetano, como também se faz necessário a gente ter um representante no Congresso Nacional, né, para olhar a cidade, para olhar a região. Então, a minha decisão
de pedir licença para estar na linha de frente da campanha do Thiago é por entender a importância de termos um deputado estadual e por ter na figura do Thiago Auríquio essa relevância, essa importância sob a coordenação maior do prefeito. Quaisquer outros movimentos é prematuro, é desnecessário, é desrespeitoso, há uma série ainda de situações a serem perseguidas e preenchidas. Mas embora prematuro, ainda está no radar, por exemplo, claro que tem eleição de outubro que vai impactar diretamente nos desdobramentos. Uma coisa é o cenário com a vitória do Lula, outra coisa é o cenário com a vitória do Bolsonaro, uma coisa é o cenário com o Tarcísio, com o Haddad, com o Rodrigo, enfim. Mas, por exemplo, o senhor foi presidente da Câmara 5 vezes e a próxima eleição, depois de outubro, é da mesa e que tem uma expectativa muito grande, especialmente em São Caetano, por conta da sucessão de Tite Campanella. O senhor, por exemplo, está no radar, está à disposição do grupo? Sucessão da presidência. Inclusive pelo próprio Tite Campanella. Sim, né? Hoje sim. Nós temos... Os 19 estão aptos. Os 19 estão aptos, só para a gente relembrar que ele está apto a buscar essa reeleição, esse direito. Leandro, repito, é muito cedo. É claro que na política cada um faz o seu jogo. Somos 19 na Câmara, 19 vereadores, 19 cabeças pensantes. Perfeito. Cada um faz uma estratégia e busca uma lógica. Eu só quero ser um apoiador do Thiago, não quero me envolver na campanha. É uma estratégia, uma lógica. Vou buscar uma candidatura de oposição. É uma estratégia, uma lógica. Sou do governo, eu vou buscar outros caminhos. É uma estratégia, uma lógica. Claro que cada um tem a sua estratégia. Passada a eleição de 2 de outubro, nós vamos conseguir enxergar quais estratégias foram vencedoras no pleito e quais terão envergadura a disputar um passo à frente. É natural. Mas, repito, é prematuro. Eu não vou entrar nessa vibe. Eu tive uma bela conversa, franca, correta, honesta com o presidente, com o Tite, meu amigo. Vou continuar com o mesmo respeito com os vereadores. Você tem nomes na Câmara credenciados a assumir uma presidência em algum momento. É o Beto, é o Córdoba, é o Marcel, é o Fontes. São outros vereadores de primeiro mandato, da situação de oposição. Os 19 têm qualidade para seguir. Mas, repito, é um erro fazer essa discussão agora. E vou dar uma dica aqui, quem tem experiência de 3 mandatos, 5 anos na presidência. Quem antecipar esse debate, perde. É o chamado boi de piranha. Quem achar que deixa seu primeiro entrar no rio, dança. Quem antecipar o debate, perde. Quem antecipar o debate. Agora é a hora de cada um de nós termos como prioritário a agenda estadual e nacional a ser concretizada no dia 2 de outubro. Tá. E de novo na questão do radar, eu sei que é prematuro 24, mas no horizonte do Pio Melo há uma determinação, uma estratégia? Olha, para mim 3 mandatos é o suficiente como legislativo, a partir de 24 vou aspirar outros cargos. Ou não há essa definição ainda se o Pio Melo em 24 quer atuar na raia proporcional ou majoritária? Leandro, isso é uma decisão também de fórum íntimo e de grupo. Eu confesso que eu estou muito feliz de estar na vereança. A população entendeu que eu merecia um 3º mandato, me confiou a titulação, a responsabilidade de mais votado, e eu sou grato por isso. Conheço, modéstia à parte, o Legislativo de São Caetano já com sapiência, mas não me anima neste momento em buscar um 4º mandato de vereador. Não excluo a possibilidade, porque eu te digo, não é uma situação individual. O grupo pode entender que a gente é importante numa eventual campanha vereador em busca de um 4º mandato. A quantidade de mandatos não faz você ser nem melhor nem pior que ninguém. Você tem o Gerson Sartori, que é um dos políticos locais que eu sou apaixonado, que é uma referência, é um professor, vereador de 6 mandatos. Ele contribuiu a sua vida com o Legislativo da Câmara. Como você tem outros vereadores que buscaram outros caminhos. Então, eu me preparo hoje para ser candidato a vereador em 2024, mas eu não tenho isso como minha prioridade. Eu vou esperar passar outubro, a depender do cenário no estado e no cenário nacional. Se a gente conseguir ter um espaço, eu aceito, vou trabalhar para isso, seja no governo do estado, seja em Brasília. Eu acho que a política ela vai longe de ter apenas São Caetano. Eu me recordo, vou dar como exemplo, o prefeito Auríquio, que foi prefeito até 2012. Quando ele terminou seu 2º mandato,
o governador Geraldo Alckmin o convidou, ele aceitou o convite por 2 anos. Secretário de Esporte. Foi secretário estadual de esporte, fez um belíssimo trabalho, né, que o alçou a outros patamares, que o condicionou a voltar para São Caetano na condição de prefeito. Então, a política não é só ser vereador ou ser prefeito ou vice-prefeito da tua cidade. A política também impõe outros caminhos em outras cidades, em outros governos, em nível nacional. Eu tenho este olhar. Nós aprovamos uma lei que permite que agora vereador eleito possa assumir desafios em outras cidades, em outros entes da federação. Ser ministro e secretário. Ser ministro, secretário, ser ator político, acho que isso é muito importante. O senhor mira isso? Eu sou um quadro técnico, assim, eu sou formado em matemática, pós-graduado pela FGV, estou finalizando o meu mestrado em educação, então eu busco ser técnico, ter embasamento técnico, sou um estudioso, um apaixonado, um defensor dos bancos públicos. Quem segura a economia em crise, o crédito, é banco público, é a Caixa Econômica Federal, é o Banco do Brasil, é o BNDES, são outros bancos importantíssimos. Então eu sou um estudioso dessa área, mas eu entendo que a política é um instrumento de mudança da vida das pessoas. Então eu não descarto, conversei com a minha esposa ontem, com a Carol, falei, Carol, estou numa fase de felicidade, num bem-estar familiar, profissional, político, que me dá condições de buscar esse desafio da reeleição do Thiago em São Caetano. E não descartar nenhuma possibilidade. E não descartar nenhuma possibilidade. Se surgir uma possibilidade para algum desafio que vai contribuir para o Estado, para a nossa região, para a nossa cidade, a gente vai avaliar com muito carinho. Só para pegar esse gancho técnico, por exemplo, falando de Banco do Brasil, Caixa e BNDES, o que essas instituições financeiras poderiam ter feito e não fizeram? Uma proposta só, um exercício aí nesse sentido. Acesso ao crédito. Nós não podemos, ao crédito responsável, não crédito de consumo. O que falta é um plano de desenvolvimento ao país. Os programas sociais, eles são maravilhosos. Bolsa Família, Auxílio Brasil, entre outros. Mas eu deposito R$200 na sua conta, 400, 500, eu dou um tiro curto que alivia por alguns momentos a sua necessidade presente de consumo. Legal. Mas falta um projeto de longo prazo de desenvolvimento. Talvez aquela senhora que faz o bolo, se tivesse uma presença institucional de um desses bancos públicos, vem cá, dona Josefa, minha mãe, você faz o bolo, mas vamos entender aqui o que é um comércio de bolo. E com uma consultoria e um crédito, a dona Josefa poderia deixar de fazer 5 bolos por mês, para fazer 500 bolos por mês. Ao invés de ela receber R$500 de auxílio para consumo, ela recebe R$500 de investimento em crédito, ela transformaria 500 em 5.000. Então, o que os bancos públicos deixaram de fazer, eu vejo isso com tristeza. O BNDES, ele não pode investir apenas nos grandes projetos, que é importante que os tenha, mas o pequeno, médio e microempresário, produtor, também precisa ter linhas mais fáceis de acesso, mais linha aos créditos. Você ter crédito concentrado em meia dúzia de bandeira de bancos privados, você não vai estimular o crescimento, você não vai estimular o desenvolvimento do país. Não podemos ter, é importante que se tenha, mas não pode somente ter uma política de inclusão a partir de distribuição de renda. Distribui renda com a mão direita, mas com a mão esquerda invista em infraestrutura e em produção do país. Para fechar, o senhor está completando nesse ano praticamente uma década de mandato eletivo. Foi eleito primeiramente na eleição de 2012, passou quase por 3 mandatos, né? Está no exercício do 3º mandato na Câmara, 5 anos presidente da Casa. O que mudou na atuação, na percepção política do Pio Mielo do primeiro ano de mandato, em 2013, para o Pio Mielo agora de 2022, politicamente falando? Serenidade. Eu acho que hoje eu estou um político mais sereno. Sou autor de várias leis importantes na Câmara. Pediatria nas escolas, programa de assistência social nas escolas, psicologia nas escolas, programa de educação financeira, entre tantas outras leis que nós discutimos. Ontem foi debatida, a gente vai reapresentar uma lei de minha autoria, em sintonia com o professor Jander, outro vereador,
que é a lei da instalação de dispenser para absorventes femininos nas escolas, por conta aí de uma problemática hoje que se faz presente. 25% das alunas de ensino médio, ou seja, 1 a cada 4 alunas, faltam nas escolas em período menstrual pela falta de absorvente, uma lei nossa que tenta superar esse problema. Então, eu tive uma contribuição presente na Câmara. Mas no nosso primeiro mandato, como tudo na vida, como um labrador novo, ele é entusiasmado, ele acha que pode aí mudar o mundo a partir de você, que é possível. Mas hoje eu faço política com mais serenidade. Cumpri um ciclo na vereança, foram 3 anos seguidos, cumpri um ciclo na presidência, 5 anos consecutivos na presidência, retomei o nosso mandato de maneira muito serena, uma assessoria extremamente técnica e profissionalizada, uma assessoria a qual sou extremamente grato, às meninas que compõem o nosso gabinete, aos meninos que dão suporte aí na rua. Então, é um mandato bem técnico, bem propositivo, que me permite, por exemplo, me licenciar, estar aqui discutindo política, porque eu sei que a base técnica, a assessoria do nosso mandato está lá, tocando aí a procissão como se deve. Né? Os nossos eleitores, os munícipes que nos procuram, continuarão sendo atendidos com a mesma atenção, com a mesma proatividade que a gente vem. Não muda absolutamente nada no modo operacional do nosso mandato. Mas o que mudou depois de 10 anos é um pouco mais sereno. Ouvir mais, falar menos, tentar construir na articulação, na soma, alguns caminhos para que a gente fortaleça a nossa cidade. E aí, faltou essa pergunta partidária, e falando em caminhos, a sua permanência ou não no PSDB depende do resultado, especialmente do Rodrigo no dia 2 de outubro? Não necessariamente depender do Rodrigo. Na política são várias variáveis. A bandeira partidária ela é importante, porque o Brasil impõe que para que você seja candidato ou candidata tenha um partido, mas eu não vejo hoje o partido como o pano de fundo essencial para você ter a sua trajetória política. Eu defendo, reconheço, aplaudo políticas públicas que vieram da esquerda, que eu sou defensor, que eu gosto. Há temas que a direita coloca, se posiciona, defende, que eu também me reconheço, que eu também defendo. Então, o bom político ele precisa reconhecer aquilo que há de melhor. O que ele reconhece, defender com argumentos, aquilo que ele não se identifica, ele também com argumentos, com respeito, se posicionar. Não ter fake news, não se esconder atrás aí de robôs, esse tipo de coisa. Porque a política muda. Você pega o prefeito Auríquio, no segundo mandato dele ele fez o CETENEM, se eu não me engano, foi na segunda gestão. O CETENEM hoje é uma referência nacional em política pública de inclusão, né? Das mais diferentes especificidades. E agora, nesse quarto mandato, ele volta tendo na inclusão uma das suas grandes prioridades, com olhar para a educação, com olhar para a saúde, com olhar para a assistência social, com olhar para a geração de emprego e renda. Então, são mudanças de postura de conduta. Então, essa maturidade que o prefeito tem, eu tenho como exemplo que eu também preciso ter. Para fechar, Leandro, com todo respeito, por favor. Política não é só voto, política não é só campanha. Há políticos que são canhões do ponto de vista eleitoral. São bonzinhos, abraça, beija, carinho, mente pra cacete. Aí é eleito. E depois de eleito, o que eu faço com o meu mandato agora? É um mandato que é sempre uma campanha em cima de campanha, uma eterna campanha. Sempre está na rua tratando bem, falando bem, mas não tem produção. Enquanto tem políticos que são extremamente ótimos gestores, profissionais, implantam tecnicamente, mas não gostam de uma campanha. Eu acho que o bom político, e eu procuro atuar nessa frente, ele tem de estar presente nas 3 frentes. Fazer campanha, que eu gosto demais, ter articulação política, que eu sou apaixonado, mas ter uma base técnica de assessoria e pessoal que também faz a diferença. E no meio disso tudo, estou na reta final do meu mestrado e já vou engatar um doutorado. Quer dizer, então você não para de estudar, você não para de se qualificar, porque você lidera pelo exemplo. Qual que é a tese do mestrado?
do mestrado é o investimento em educação. No mestrado nós estamos criando um parâmetro para medir, porque existe uma teoria errônea, eu vou comprovar isso, que falta dinheiro para a educação. Não falta. O que falta é boa gestão do dinheiro que está na educação. Então, se você fica colocando água numa piscina furada, ela não vai encher nunca. Então, políticas públicas, a boa gestão, a responsabilidade faz a diferença. Então, o que falta não é dinheiro na educação. Em alguns lugares sim, mas na maioria não falta dinheiro, falta responsabilidade de gestão pública para o bom uso do dinheiro na educação. Perfeito. Mandar um abraço aqui para o José de Carvalho, obrigado. O Sérgio Romero também. Sérgio Molione falando, queria saber por que o Pio está se licenciando. Ele falou isso daqui no comecinho da entrevista, Sérgio, para você e toda a audiência rotativa. Assim que acabar a entrevista, F5 no computador, atualiza no celular para ver. Mas o Pio Melo destacou no projeto de São Caetano do Sul o convite feito pelo prefeito José Auricchio Júnior e na questão do projeto nacional, o convite feito pelo ex-governador Geraldo Alckmin em relação a projetos educacionais e também nessa linha de bancos públicos, de que forma isso pode ser aproximado da população. Mirlene Cabral também conosco, Márcio Cardoso, Ângela Cravo, Sérgio Morione eu citei, José Eduardo Lopes parabenizando aqui, obrigado, Rose Cavalcante, Eliane Pereira Vitério, Osnina Oroski, o José Inácio Pinheiro, obrigado, Wilson Piotto, lembrando que o Pio foi o vereador mais votado, com 3.008 votos, obrigado Wilson, Sueli Borges também, a Noêmia Santos, Renata Bisaio, Valdívia Silva, Ronita Mazomo, Wilson citei aqui, Cristiane Camargo, Ana Damásio, Jean Pérez, obrigado, a Neuza Maria Schultz também, Marco Lombardi, quem mais? A Neuza eu citei só para não repetir, o Christian Moreira Felizardo, obrigado Christian, falando aí do derretimento do PSDB, quem mais aqui conosco? Solange Buguin, a Virgínia Perose, obrigado, Gilartes Gerlaine, Cléo Araújo, Eunice Dolivo, Eliane Ramos também, obrigado Eliane, a Vera Ferro, obrigado, Ângela Ferreira também aqui conosco, Carlos Marcandali, Jacira Alves, Lincoln Paiva, obrigado, Carolina Farias de Lima, Nena Padilha, Amélia Carneiro, Zilda Festa, o Carlos Carvalho, o projeto nacional envolve outros nomes do PSDB, Pio, só para a gente fechar. Não. Aliás, outros nomes do ABC, perdão. O projeto nacional envolve outros nomes aqui da região? Não, eu acho que assim, eu defendo que o ABC vote no ABC. É importante, em 2018 nós tivemos uma onda bolsonarista na época que não refletiu só na eleição do presidente, mas principalmente em tantos deputados que numa onda levaram o voto do eleitorado e com todo respeito não representaram absolutamente nada, nem para o Brasil, nem para o Estado e nem para a região. Eu não vou citar nomes para não ser deselegante, mas você, eleitor, lembre bem quais eram os nomes de artistas, populistas, fortões, bombados, radicais de rede que você votou, deu seu voto e hoje é um fiasco. E graças a Deus, até este momento eu não tenho percebido essa onda de novo esses outsiders, esses votos de fora. Então eu faço um apelo, humildemente falando, para que o eleitor do ABC vote em candidatos do ABC. Eu acho que isso é primordial. Nós temos quadros no Congresso, nós temos quadros na Assembleia, dos mais diferentes partidos, da esquerda, do centro, da direita, votando em quem é do ABC, eu acho fundamental, perfeito? Agora, neste momento, para a federal, como eu disse, espero uma definição do grupo, mas vou defender no grupo que São Caetano tem uma candidatura federal e vejo no nome do vereador Marcel Munhoz um nome preparado para essa disputa. Eu tive numa conversa com o meu amigo querido Maurício Fernandes esses dias, ex-vereador do PL, queridíssimo, que é um entusiasta da candidatura do Tarcísio para governador. Isso mostra que se faz política com respeito, mesmo com divergências. Perfeito. Eu sou um entusiasta da campanha do Rodrigo, enquanto que o Maurício é do Tarcísio. E ele usou uma frase que eu dei muita risada. Ele falou: o Dória conseguiu em 3 anos o que o PT não conseguiu em 30 anos, que era derreter o PSDB. Né? Eu dei razão ao Maurício, essa percepção que ele teve, mas não acho, até em nome de um internauta que disse, o PSDB não está derretido. Né? Às vezes você está
fragilizado, você está nas cordas, mas você... Nesse projeto, fazer um parênteses também, nacional, que o senhor recebeu o convite do Geraldo Alckmin, há perspectiva para o senhor articular para levar outros nomes do ABC para esse projeto também? Estou trabalhando arduamente. Já fez algum convite? Vários convites. Pode citar os nomes? Aí eu vou te respeitar, porque aí eu tenho que respeitar o sim. Mas já estive com o ex-presidente da República, ficou fácil. Já estive com ex-deputados federais, com deputados federais, estaduais. Assim, a gente tem feito aí um movimento amplo de construção de um arco de um novo projeto para o país. Perfeito. O Arão Teixeira, obrigado. Roberto Bartoli, Luiz Carlos Souza, Nelson Souza, Cida Lopes, Cida Santana, Sérgio Vieira, meu amigo, diretor de redação, jornalista do Diário do Grande ABC. Abraço, Sérgio, a todos os colegas do Diário. De corintiano também. Antônio Barbosa, obrigado. Beto Souza, também obrigado pela participação. Clediana Meira, Rosa Massara, enfim, nós vamos aqui ficar muito tempo ainda citando o pessoal. Espero que a gente tenha respondido aí, se não todas, a maior parte das perguntas. O Diogo Reis citando, o ABC precisa de deputados que lutem de verdade pela região. O Diogo citando aí sucesso ao Pio, Valquíria Gonzalez, o Adilson Valério, Ian Rainer, enfim, o João Simon, Caroline, aí a Caroline você não conhece, né? Caroline Sena Manfriniello. Essa aí é a eleitora número 1 e cobra, não dá moleza, Tá certo. Entendeu? Agora você tem cobrança triplicada em casa. Cobrança né? tripla, entendeu? E ela colocou ali uma frente de batalha do Matheus e da nossa jaguatirica, Natalinha, que não dá moleza não. Obrigado, Carol, pela sua audiência, pela sua presença, por me ajudar. Tá falando para você, parabéns pelo seu trabalho, amor. Pela sua contribuição nas decisões que a gente toma. Né? Uma decisão desse porte, de me licenciar para me dedicar exclusivamente à reeleição do deputado estadual, de estar num diálogo com o nosso governador Alckmin, impõe a família abraçar também esse projeto, né? Porque você acaba estando na rua, acaba estando em viagem, em outros projetos, e se você não tiver o apoio da família em todas as decisões que você tomar na vida, não terá sucesso, com certeza. Então, obrigado a Carol e a família como um todo. Perfeito. E a gente também agradece aqui a disponibilidade na agenda. Eu sei desde ontem, quando a gente deu a notícia, o nosso celular não parou. Imagino que o do presidente Pio Melo, ex-presidente da Câmara, não foi diferente. Aliás, alguma mensagem que chamou mais atenção aí na repercussão, Pio Melo? Teve aí algumas emoções, mas faz parte, fica para curiosidade aí dos internautas, né? Como eu te disse, ainda está muito aflorado os ânimos do ponto de vista, né? É engraçado, eu sou um apaixonado por futebol, sou um corintiano apaixonado, sou de uma geração onde os debates eram acalorados de corintianos. Hoje a gente não briga por Corinthians e Palmeiras, briga por Lula e Bolsonaro. Exatamente, assim. Então houve uma mudança e que eu acho que a pessoa acaba levando as suas angústias, mágoas, frustrações para o debate. E é ruim isso, porque eu sou vereador, estou vereador, tenho 19, tem vereadora do PSOL com posicionamentos incisivos. Tem vereador vinculado ao Bolsonaro, com opiniões incisivas. E a gente se respeita, a gente conversa, a gente debate, eu concordo, a gente critica, mas a gente se respeita. E às vezes no almoço de domingo... Na família isso não se repete? Na família isso não é a lasanha voando na hora do almoço, porque não consegue respeitar, não consegue o exercício de ouvir. O maior benefício da Câmara é que nós somos obrigados, por força de regimento, ouvir o que o outro tem a dizer. O parlamento é o processo de convencimento, sem piadinha, sem fake. Eu recebo tanta piada, porque a ex-presidenta Dilma falava bobagens, e falava bobagens, como o presidente Lula falava e como o presidente Bolsonaro é especialista. E aí, mas é isso, essa é a base da discussão, essa é o raso da piscina que a gente vai discutir. Me desculpa, mas eu acredito na boa política. Eu tenho como exemplo internacional, eu tenho dois bons exemplos internacionais, o Obama nos Estados Unidos e o Macron na França, que foi reeleito agora, que se faz política com paciência e articulação. É nisso que eu acredito. Pio Melo, até a próxima. Obrigado, Leandro. Agora vamos aqui nesse novo desafio de estar na campanha do Thiago, de estar assessorando o governador Geraldo Alckmin em políticas públicas nacionais. E quem sabe aí o nosso Corinthians sai desse lenga-lenga de empate, 5 empates seguidos e deslancha para algumas vitórias. Pois é.
Acerto. Obrigado, pessoal que nos acompanha. Wagner, o Pio respondeu essa pergunta logo no comecinho. Então, para você, audiência rotativa, assim que acabar F5 no computador, atualiza no celular para ver ou rever a íntegra da entrevista, tá bom? Obrigado, pessoal. Valeu. Até a próxima. Próxima RDTV, 2 da tarde. Obrigado. Bom dia. Boa quarta-feira.